Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal de Língua Portuguesa para Concursos. Hoje eu vou comentar para vocês uma prova de língua portuguesa da banca Fundatec, que vai organizar o concurso para o Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Então, se você está se preparando para esse concurso, a hora é de assistir a mais essa videoaula, ok? A prova de hoje nos foi enviada pelo nosso aluno Lucas Lima. Desde já nós agradecemos, Lucas, a sua participação. Vamos ter todo o prazer em comentar essa prova para você e para você também, Lucas, ok? Para que todas as partes ali de língua portuguesa fiquem bem claras para vocês e vocês não tenham dificuldade lá no dia da prova, ok? Então, um abração para todos vocês, um abraço especial para o nosso amigo Lucas e vamos lá partir para cima dessas questões, pessoal. Comigo na telinha agora. Vamos então começar com a leitura do texto intitulado Memória, use para preservar. Quando Mick Jagger cantou pela primeira vez Que Chatice é Ficar Velho na música Mother's Little Helper há meio século, ele tinha 23 anos. Hoje, aos 73, o roqueiro parece ter encontrado o segredo para permanecer em boa forma física à medida que sua idade avança. De fato, com os inúmeros recursos existentes atualmente, os sinais visíveis dos efeitos do tempo sobre o corpo podem ser bastante atenuados. Envelhecer, porém, tem também implicações psíquicas. Muita gente teme a perda de memória e receia estar enveredando pela demência, como a doença de Alzheimer, a mais comum delas. Toda vez que esquecem suas chaves, deixam uma porta destrancada ou não se lembram do nome de alguém, essa persistente preocupação se manifesta. Na maioria dos casos, porém, esses pequenos e irritantes incidentes são parte da perda normal de memória associada à idade, e não um sinal de demência iminente. Embora muitos adultos mais velhos acreditem que esse declínio é inevitável, há boas notícias para muitos deles. Pesquisadores desenvolveram uma série de atividades para exercitarmos nossa mente e nosso corpo, que podem ajudar a reforçar e a apoiar a memória em um cérebro normal que está envelhecendo. A memória não é uma função isolada. O termo engloba várias modalidades de lembrar e algumas delas não declinam com a idade. Pessoas mais velhas, por exemplo, continuam dominando seu vocabulário, com seu conhecimento geral sobre o mundo, memória semântica. Elas também são capazes de executar tarefas rotineiras, como fazer uma omelete ou digitar em um computador, memória processual, com destreza mais ou menos igual à que tinham quando eram mais jovens. Mas seu desempenho piora para se lembrarem de fatos recentes em sua vida, memória episódica, ou recordarem onde receberam originalmente uma informação, em memória de origem. Gerenciar o armazenamento temporário de informações de curto prazo, memória de trabalho, e lembrar-se de coisas a fazer, memória prospectiva. Esta última, em particular, é um alvo fundamental, já que se esquecer de realizar tarefas ou compromissos futuros pode gerar considerável frustração ou mal-estar. Em 2002, o psicólogo Narinder Kapoor, do Hospital Geral de Southampton, na Inglaterra, e seus colegas revisaram estudos sobre a eficácia de várias técnicas comuns para reforçar a memória prospectiva. Eles constataram que auxílios externos, como fazer listas ou programar lembretes em um telefone celular, podem ser úteis para reduzir problemas de memória, como deixar de pagar contas ou comparecer a reuniões. Outra estratégia bem-sucedida envolve associar informações a serem lembradas a uma imagem, frase, sentença ou palavra. Quanto mais relevante do ponto de vista pessoal for a associação, mais provável será lembrada, uma abordagem conhecida como processamento autorreferencial. De modo geral, os estudos encontraram sustentação para a validade da afirmação: use-a ou perca-a. Quanto mais exigimos de nossa memória, por exemplo, ao lermos, desvendar quebra-cabeças e participar de jogos de tabuleiros, melhor ela pode ser. Provavelmente porque essas atividades envolvem um exercício considerável. É claro que as pessoas que têm memórias mais afiadas também podem ser mais propensas a exercitar sua mente
para começo de conversa, o que responde em parte, mas provavelmente não tudo, pela associação entre boa memória e quantidade de estímulo cognitivo. Se Mick Jagger estiver fisicamente em forma como parece, sua mente pode estar seguindo o mesmo caminho. Alguns estudos constataram que níveis mais elevados de exercícios aeróbicos estão associados a uma memória melhor em adultos mais idosos. Pesquisas sugerem que muitas técnicas para fortalecer a memória, assim como um estilo de vida física e mentalmente ativo e estimulante, podem melhorar essa capacidade em adultos com mais de 60 anos. Ainda temos um longo caminho a percorrer antes que tenhamos métodos altamente eficazes, mas, diante do vigor desse campo, podemos esperar grandes progressos no futuro próximo. Então, depois da leitura do texto, pessoal, vamos lá para a questão de número 1. A questão de número 1 nos diz o seguinte: analise as afirmações que se seguem sobre as ideias presentes no texto. Então, a número 1 diz: de acordo com o texto, o não exercício da memória pode acarretar o surgimento de demência em idade avançada. Essa afirmativa é correta ou incorreta? Essa afirmativa ela é incorreta, pessoal. Por quê? Porque o texto nos diz o seguinte, que não exercitar aumenta as chances de ter problemas de memória. Mas não quer dizer que isso vai ocorrer com certeza. O que essa afirmativa 1 tem aqui, que pode causar dificuldade, é justamente esse verbo auxiliar pode aqui, ó. O pode em língua portuguesa, ele nos dá o sentido de possibilidade. Então, ou seja, interpretando aqui nessa frase, é possível que você, sem exercitar a memória, tenha problemas de demência? Sim, nesse sentido seria verdadeiro. Mas não quer dizer que isso vai acontecer com certeza. Ok? Porque o pode também nos indica a probabilidade, ou seja, a certeza que um evento vai ocorrer. Então, ele pode ser interpretado de duas formas, certo? E aí, como é que a gente vai decidir? A melhor coisa a fazer é olhar o sentido do texto como um todo. Olhando o texto como um todo, o que se diz é que nós devemos exercitar a memória para evitar o surgimento da demência, para diminuir as chances da demência acontecer. Mas não quer dizer que exercitando você vai ter 100% de chance de não ter problemas de memória, ok? Então essa primeira afirmação aqui nos dá muito no sentido de, se você não exercitar, vai acontecer. E não é esse o sentido do texto. Por isso a afirmativa é errada. Na 2, nós temos, com o envelhecimento, algumas pessoas vão apagando memórias mais recentes e aquelas relacionadas com o cumprimento de tarefas, ocasionando um problema para o dia a dia desses indivíduos. Essa afirmativa também é errada, pessoal. Se nós voltarmos o texto aqui, nesse parágrafo, a gente vai ver aqui, iniciando na linha 24, diz aqui, essa última, que é a de lembrar de coisas a fazer, é alvo fundamental dos estudos sobre a memória, já que esquecer ou realizar tarefas ou compromissos futuros pode gerar considerável frustração ou mal-estar. Então, reparem que isso não quer dizer exatamente que as pessoas vão ter problemas no seu dia a dia, ok? E, na verdade, não está se falando do cumprimento de tarefas de memórias mais recentes, apagamento de memórias mais recentes. Está se falando da dificuldade em se guardar coisas que ainda têm de ser feitas, ok? Então, essa afirmativa 2 também está errada. E na 3 diz, através do exemplo do cantor Mick Jagger, o texto afirma que se uma pessoa cuidar do seu físico, automaticamente ela terá uma memória saudável. Não exatamente, pessoal. É a mesma coisa aqui do 1. Fazer atividade física diminui as chances de se ter problemas de memória, ok? Mas não exatamente vai impedir de acontecer, tá? E o exemplo do cantor Mick Jagger está relacionando o físico com o aspecto geral dele, mas pouco é falado no texto sobre a memória do cantor Mick Jagger, ok? Então, todas são incorretas. A afirmativa correta, então, a alternativa correta, perdão, é a letra E. Certo?
Vamos lá, então, para a questão de número 2, pessoal, sem deixar a peteca cair, ok? Mantendo a concentração. As provas da Banca Fundatec exigem concentração, porque elas são provas que vão na direção do detalhe, certo? Então, isso pode ser uma dica importante para vocês, viu, pessoal? Mantenham a concentração, porque aí você consegue atentar melhor aos detalhes. É uma prova detalhista, ok? Então, vamos lá. Considerando as relações de regência verbal e nominal, analise as assertivas abaixo. Então, na 1, se a palavra associada da linha 10 fosse alterada para relacionada, nenhuma alteração seria necessária para fins de concordância. Aqui, pessoal, vamos ter que esquecer o que para mim é um problema na questão, tá? Talvez até fosse passível de requerer a anulação, porque reparem que o comando da questão está falando em regência verbal e nominal. A regência é a relação do nome e do verbo com seus respectivos complementos, tá? E a primeira afirmativa aqui está fazendo menção à concordância, que é a relação entre o verbo e o seu sujeito e entre o nome e os seus adjuntos. São coisas distintas, ok? Então, o comando está dando uma coisa e a alternativa está dando outra. Isso, para mim, é um problema grave na questão, ok? Mas ela não foi anulada. Vocês teriam de fazê-la de qualquer jeito. Então, tem que prestar atenção no seguinte, é não confundir a regência com a concordância, ok? A afirmativa 1 aqui está fazendo menção sobre a concordância. Então, lá na linha 10, se eu troco o associada pelo relacionada, o que é que vai acontecer? Vamos lá na linha 10, ok? Na linha 10, eu tenho aqui a palavra, né, associada, certo? E eu tenho que trocá-la por relacionada. Como é que ficaria? Lendo a frase toda. Na maioria dos casos, porém, esses pequenos e irritantes incidentes são parte da perda normal da memória relacionada à idade e não um sinal de demência iminente. Reparem que trocando uma palavra por outra, não se altera nem a regência, porque continua havendo A com acento indicativo de crase aqui, porque quem está relacionado a alguma coisa, e também não muda a concordância. Repare que não mudou nem o gênero, nem o número, ok? De nada. Então, não há mudanças com relação à concordância aqui. Então, essa primeira alternativa ela é correta. Já na afirmativa de número 2, nós vamos ter o seguinte. Se a palavra destreza fosse alterada para engenho, nenhuma alteração seria necessária para fins de concordância. Mais uma vez, pessoal, é concordância que eu tenho que observar e não regência. Mas aqui na 2 eu já tenho uma diquinha. Reparem que eu tenho a destreza, uma palavra feminina, e eu estou trocando por o engenho, que é uma palavra masculina. Então, deve ter, sim, alguma alteração de concordância. Vamos lá ver na linha 19. A gente volta lá na linha 19 e tenho lá. Vou ler a frase inteira, ok? Elas também são capazes de executar tarefas rotineiras, como fazer uma omelete ou digitar em um computador, memória processual, com engenho mais ou menos igual ao que tinham quando eram mais jovens. Agora vai alterar a regência e a concordância, porque aqui não vai ficar o A com o acento grave, ok? Vai ficar ao, porque esse pronome relativo aqui se refere agora a engenho, que é masculino. Então, ele tem que ser precedido por um artigo masculino, que no caso é o ao, ok? Então, aqui vai deixar de ter acento grave e vai passar a ter a combinação da preposição a com o artigo o, caso eu troque destreza por engenho, ok? Então, houve sim, pessoal, uma mudança aqui, não apenas na concordância, mas também na regência, visto que perdeu ali o acento grave de crase,
Ok? Então, a alternativa 2 ela é errada. Na afirmativa 3, nós temos, se o verbo reforçar da linha 27 fosse alterado para a expressão dar mais ênfase, seria necessário o acento de crase no A seguinte? Vamos lá, então, na linha 27, para confirmar, gente, mas é só para confirmar pelo seguinte: quem reforça, reforça alguma coisa. O verbo reforçar é transitivo direto. Então, ele não vai exigir a presença da preposição, por conseguinte, não vai ter a ocorrência de crase com ele. Mas a expressão dar mais ênfase, quem dá mais ênfase a alguma coisa. Repare que agora ele já rege, essa expressão já rege a preposição a. Então, muito provavelmente, vai acontecer uma crase, ok? Na palavra seguinte. Vamos lá na linha 27 conferir. Nós vamos ter lá, ó. E seus colegas revisaram estudos sobre a eficácia de várias técnicas comuns para dar ênfase a com acento grave, porque o a da expressão dar ênfase a vai se combinar com o a, que é um artigo que precede aqui a palavra memória, certo? Então, sim, vai acontecer uma crase e, portanto, vai aparecer o acento indicativo de crase. Essa afirmativa é correta. Na afirmativa 4, se o verbo fortalecer, da linha 44, fosse alterado para a sua forma substantiva, não acarretaria nenhum problema sintático. Ora, o nome correspondente a fortalecer é fortalecimento. Então, a gente vai lá na linha 44, nós temos o seguinte, ó: técnicas para fortalecimento da memória. Agora, o nome fortalecimento vai exigir a preposição de. Então, vai ter que ficar fortalecimento da memória. E isso faz com que haja, sim, um problema sintático, ok? Porque você não pode botar fortalecimento à memória, ok? Então, essa afirmativa aqui está errada. Somente a 1 e a 3 estão corretas. Resposta letra B. Certo? Então, vamos continuar na questão de número 3. Agora, a questão 3 é uma questão mais facilzinha, tá, pessoal? Então, nós temos: analise as seguintes propostas de alteração de palavras no texto. Iminente, eu posso trocar por proeminente? Não, não posso. Ok? Por que não? Porque reparem que proeminente, gente, eu tenho aqui a palavra eminente, que não é o mesmo sentido de iminente. Iminente é o que está prestes a acontecer. Eminente é o que tem importância, ok? Uma coisa é proeminente quando tem mais eminência. Esse pro aqui atua como um reforçativo, ok? Então, se eu trocar um pelo outro, eu vou cometer um engano, porque eu vou estar confundindo ali palavras parônimas, ok? Então, essa primeira afirmativa é errada. Propensas pode ser trocado por predisposto? Sim, porque são sinônimos, ok? Quem está propenso a está predisposto a, ok? Então, correto aqui. Eficazes pode ser trocado por efetivo? Nesse contexto, sim, ok? Então, letra C aqui. Então, eu tenho só, ok? Quais as que mantêm o significado aí, ok? Somente a 2 e a 3, resposta letra D. Na questão de número 4, pessoal, vamos lá. Analise as assertivas abaixo relacionadas à retomada de expressões do texto. Vamos lá, então. O delas, da linha 7, retoma os tipos de demência mencionados na linha 6. Vamos lá, na linha 6. Eu tenho aqui o delas, ó. O delas está aqui na linha 7, está aqui. E ele vai estar retomando o quê? A questão diz que ele está retomando os exemplos. Mas eu não tenho exemplo, eu só tenho um aqui, ó, que é a doença de Alzheimer. Então, não poderia estar retomando os exemplos, ok? Até porque, se estivesse, teria de estar no singular, porque eu só tenho uma doença aqui. O que o dela está retomando, na verdade, gente, é
os tipos de demência que estão previstos aqui, ó. Embora não esteja explícito tipos de demência, quando você usa o plural aqui, você concorda com a ideia, ou seja, dá a entender que existem várias demências. Esse é um caso da chamada concordância figurada, ok? Também conhecida como silepse, e no caso uma silepse de número. Repare que o delas aqui combina concorda não com a palavra demência que está no singular, mas com a ideia de que existem vários tipos de demência, ok? Então, a primeira afirmativa aqui, ela está errada, ok? Não posso concordar com os tipos de demência mencionados na linha 6, porque a linha 6 só me traz um tipo de demência, ok? Na verdade, concorda com a ideia de que há vários tipos de demência, e essa ideia é expressa somente pela palavra demência lá da linha 6, ok? Na 2, nós temos o termo da linha 15, faz a retomada de memória explanada na frase antecedente. Vamos lá na linha 15, nós temos aqui, ó, a memória não é uma função isolada. O termo engloba várias modalidades. Que termo? Esse termo é justamente memória, que está na frase precedente. Então, sim, essa afirmativa aqui, ela é correta. O eles da linha 27 tem como referente seus colegas? Aliás, perdão, eu botei o C aqui no errado, na linha errada. Tem aqui, gente, C. Agora temos a modalidade 3. Vamos colocar certinho aqui. Ok? Aqui é correto, acabamos de ver. Afirmativa 3. Algumas delas, da linha 16, retoma várias modalidades? Vamos lá, então, ver isso, né? Eu tenho lá na linha 16, eu tenho aqui, ó. O termo engloba várias modalidades de lembrar e algumas delas, né? Então, esse delas aqui está retomando o quê? Várias modalidades, ok? Vamos lá voltar. Então, correto aqui. E o eles da linha 27 tem como referente seus colegas da linha 26? Então, vamos lá. Na linha 27, vamos voltar lá no texto, 27, nós temos lá. Em 2002, o psicólogo Narinder Kapoor, do Hospital Geral de Southampton, na Inglaterra, e seus colegas revisaram estudos sobre a eficácia de várias técnicas comuns para reforçar a memória. Quem são eles? Eles são os seus colegas mais o Narinder Kapoor, ok? Então, o eles aqui retoma tanto o nome do psicólogo aqui, quanto os seus colegas. E a afirmativa diz aqui que ele só se refere a seus colegas, ok? Então, está errado. Quais as incorretas, pessoal? As incorretas, a 1 e a 4, logo o letra A. Essa é uma questão, pessoal, de coesão referencial, algo que vem sendo muito explorado nas bancas. A coesão referencial, ela é explorada mais ou menos como essa questão aparece, pedindo para que vocês apontem o referente adequado que é retomado por uma expressão, ok? Mais sobre isso vocês podem ver na nossa videoaula sobre interpretação de textos, que está disponível aqui no canal. E havia nessa questão aqui uma pegadinha, principalmente aqui no item 4, na afirmação 4, ok? Porque o que acontece? O ele se refere a seus colegas? Sim. Então você pode considerar correto. Mas na verdade ele tem outro referente também, ok? Na verdade ele se refere ao psicólogo Narinder Kapoor e também aos seus colegas, tá? Então essa afirmativa ela fica meio dúbia, meio ambígua. Então tem que prestar atenção, viu, pessoal? Nas questões de coesão, tem que apontar todos os referentes, ok? Não somente um dos referentes, porque senão você vai estar fazendo uma coisa parcial, ok? Então, olho vivo com isso aí para não dar, né, vacilo e errar uma questão desse tipo. Mas vamos lá em frente. Questão de número 5. Considere as assertivas que seguem sobre o uso de sinais de pontuação
no texto. Então, a afirmativa 1, a vírgula da linha 15 está empregada de forma incorreta, pois separa o sujeito do predicado na frase. Então, vamos lá na linha 15. Na linha 15, vamos ver se a vírgula separa o sujeito do predicado. Eu tenho, a memória não é uma função isolada. O termo engloba várias modalidades de lembrar e algumas delas não. Na verdade, essa vírgula aqui está apenas fazendo o quê, pessoal? Ela está separando uma oração aditiva, ok? De uma oração assindética que a precede, ok? E como os sujeitos são diferentes nas duas sentenças, aqui o sujeito do engloba é o termo, e aqui o sujeito de declinar é, né, algumas delas, repare que os sujeitos das sentenças são diferentes e isso faz com que a vírgula aqui seja obrigatória. Mas ela separa orações e não sujeito do seu predicado. Então, essa primeira afirmativa aqui da linha 15 é errada. Na afirmativa 2, perdão, eu tenho a vírgula da linha 32, segunda ocorrência, poderia ser substituída por um travessão sem acarretar erro na frase? Vamos lá na linha 32, ok? Na linha 32, a segunda ocorrência. Nós temos, quanto mais relevante do ponto de vista pessoal for a associação, mais provável será lembrada travessão, uma abordagem conhecida como processamento autorreferencial. Correto, se coloca o travessão lá, nenhum erro ocorre. E na afirmativa 3, os parênteses da linha 39 poderiam ser substituídos por vírgulas, sem acarretar problemas na frase. Vamos lá na 39, vamos ter aqui lá, os parênteses, respondem em parte, vírgula, mas provavelmente não em tudo, vírgula. Ok? Então, correto também, certo? Então, pessoal, reparem que somente a 1 é falso. Quais as que estão corretas? 2 e 3, resposta a letra E. Pontuação é assunto quente, pessoal. Não deixem, portanto, de dar uma estudadinha na parte de pontuação, porque a Banca IGP vem cobrando isso com muita frequência e quase sempre nesse mesmo formato aí da questão de número 5, ok? Prosseguindo. Questão de número 6, relacionar a primeira coluna com a coluna segunda, né? Com a segunda coluna. Coluna 1 com a 2, associando os nexos ao significado que eles expressam, considerando o contexto de uso. Então, na coluna 1, qual é o conectivo aqui que me indica condição? Condição aqui só pode ser dada pelo C. O C é uma conjunção condicional, certo? Vai se relacionar aqui, ó, ao condição. Tempo, qual dessas indica tempo? O tempo é o quando, tá, pessoal? Vai estar aqui, ó. Então, o quando é o 2. Concessão é dado pelo embora. Oposição é dado pelo mas. E explicação, não temos nenhuma ali para colocar. Consequência também não, tá? Aí sobrou o porém. O porém também é oposição, também é 4. Certo? O mais e o porém são ambos conjunções adversativas, ok? Então, o que nós temos aí como resposta possível nessa questão? Justamente o que está aqui no item B, certo? 2, 4, 3, 4, 1, ok? Essa é uma questão, gente, que vocês podem ver tanto estudando a semântica das conjunções, trazendo lá os valores semânticos de cada conjunção, podem matar essa questão estudando a classificação dos períodos compostos, subordinados e coordenados, e também estudando a coesão sequencial, que é aquela feita
por conectivos, estabelecendo, assim, relações semânticas. Desde já eu digo que esse é um assunto que vai cair na prova, porque faz parte de um conjunto de temas muitíssimo explorados nas bancas, não só na Fundatec, mas também com bancas Brasil afora. Então, pessoal, minha recomendação é que esse tópico também seja bem estudado, certo? Prosseguindo, vamos lá para a questão de número 7. Analise as seguintes assertivas a respeito do emprego do que no texto, certo? Então, o que da linha 11 classifica-se como conjunção integrante e introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta, assim como a ocorrência da linha 42? Então, linhas 11 e 42, pessoal. Na linha 11, vamos lá ver, ok? Na 11 eu tenho aqui, ó. Mais velhos acreditem que, ok? Quem acredita, acredita em alguma coisa. Cadê o objeto direto desse verbo acreditar? Tá aqui, ó. É toda a oração, ok? E se é uma oração que tem função de objeto direto, ela é uma subordinada substantiva objetiva direta, e esse que introduz a oração é automaticamente uma conjunção integrante. Uma diquinha que vocês podem seguir aqui, pessoal, é observar o seguinte: se antes do que vem um verbo, ele pode ser uma conjunção integrante, ok? E aqui apareceu o verbo acreditar. A mesma coisa vai ocorrer na 42. Alguns estudos constataram que quem constata alguma coisa. Está aqui o objeto direto do verbo constatar, e ele é uma oração, certo? Ele é uma oração, está aqui inteira. Então, esse que é uma conjunção integrante e está vindo se seguindo a um verbo. Logo, a afirmativa aqui da questão 7 é verdadeira, correta. Ambas as ocorrências do que da linha 13 classificam-se como pronome relativo, introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Vamos voltar lá na linha 13. A linha 13 nos diz o seguinte, exercitarmos nossa mente e nosso corpo que podem, ok? Então, reparem que precedendo o que, eu tenho um nome. Nos dois casos, olha lá. Aqui eu tenho cérebro normal e aqui eu tenho corpo. Quando o que eu tenho antes do que é um nome, muito provavelmente ele é um pronome relativo. E repare que ele é relativo porque ele retoma o que está colocado antes. Aqui o que retoma o exercitarmos, né? Retoma uma série de atividades, tá? Tá bem longe aqui, mas ele está retomando esse antecedente aqui, tá? E um cérebro normal que está envelhecendo, o que aqui vai se referir a cérebro. Então, quando tem um antecedente, esse antecedente é um nome, o pronome que é um pronome relativo. Então, correto aqui também. E sempre que eu tenho um pronome relativo, ele vai estar introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Sempre, sempre. Tá? Não há oração adjetiva sem ser introduzida por um pronome relativo, e sempre que eu tenho um pronome relativo, eu tenho ele introduzindo uma oração adjetiva. Na linha 19, o que classifica-se como pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva é igual à anterior, tá, gente? Vamos lá na linha 19. Lá na linha 19, eu tenho aqui, olha lá, mais ou menos igual a que tinham, ok? Esse que aqui vai estar retomando memória, que está citado lá na frente, ok? Mas é sim um pronome relativo, tanto é que eu tenho o a aqui, ó, certo? Que é um artigo, né? E esse artigo só pode estar precedendo um nome, certo? Então, aqui, correto também. As três são corretas, logo a resposta da questão número 7, letra E. Na questão 8, analise as palavras abaixo retiradas do texto, considerando a nova ortografia. Ok, pessoal? Então, vamos lá estudar a ortografia, principalmente o uso do hífen.
tá? Que mudou aí, né? Já era difícil, agora ficou um pouquinho mais enrolado, mas vamos em frente. Mal-estar está correto? Sim, ok? A combinação de palavras com mal tem de ser isoladas por hífen. A mesma coisa com bem, tá? E autorreferencial, o que acontece? Quando o prefixo termina com O e a palavra seguinte começa com S ou R, não se usa o hífen e dobra-se essa consoante aqui. Então, o correto seria autorreferencial com 2 R's. Referencial. Ok? Com 2 R's. Então, a 3 está errada. Ok? Perdão, a 3 está errada, certo? A questão pede a grafia correta e correta apenas 1 e a 2. Certo? Na questão de número 9, temos o seguinte. Considere a frase a seguir retirada do texto e avalie as afirmações abaixo, assinalando V se verdadeiras e F se falsas. Então, nós temos: é claro que as pessoas que têm memórias mais afiadas também podem ser mais propensas a exercitar sua mente para começo de conversa, o que responde em parte, mas provavelmente não em tudo, pela associação entre boa memória e quantidade de estímulo cognitivo. A frase em destaque é composta por 4 orações? Não, pessoal. Para eu saber o número de orações, a dica é contar o número de verbos e locuções verbais, ok? Então vamos lá. Eu tenho um verbo aqui, ó, para começo de conversa. 1, 2, 3. Uma locução verbal aqui, 3, 4, 5. Ok? Então, se eu tenho 5 verbos, 5 locuções verbais, eu tenho 5 orações. E aqui está dizendo que só está composto por 4 orações. Então, essa primeira alternativa é falsa. Ok? A frase apresenta somente linguagem denotativa, ou seja, não tem nada aqui com sentido figurado. Falso. Repare que memória não pode ser afiado. O afiado aqui está sendo usado no sentido conotativo. E se está conotando, não está denotando. Aqui, falso. O que, na primeira ocorrência, introduz uma oração subordinada substantiva subjetiva? Exato, está correto aqui, pessoal. Ele está fazendo referência a esse que. O que é claro? Que as pessoas que têm memórias também podem ser mais propensas. Ok? Então, o sujeito desse verbo aqui, ó, é toda oração que vem a seguir, logo correto. Então, falso, falso, verdadeiro, resposta letra C. E na questão de número 10, outro ponto quente que vocês devem estudar, a acentuação. Vamos lá, analise as assertivas a seguir, considerando as regras de acentuação vigentes. 1. Se o acento das palavras notícias da linha 11 e várias da linha 15 fosse retirado, ambas continuariam existindo na língua portuguesa, mas assumiriam outra classe gramatical. Se você tira o acento do notícia, você passa a ter a segunda pessoa do singular do verbo noticiar. Eu noticio, tu noticias. E a mesma coisa com o várias. Passa a ser a segunda pessoa do singular do verbo variar. Eu vario, tu varias. Então, deixam de ser substantivos e passam a ser verbos. Afirmativa correta. Na 2, as palavras demência e memória, ambas na linha 6, são acentuadas em razão da mesma regra? Sim, correto. Ambas são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Olha lá o ditongo no finalzinho. Ok? E na 3, as palavras a, alguém e porém são acentuadas por serem oxítonas? Não. Alguém e porém, sim, são acentuadas por serem oxítonos. Mas o a, gente,
Não pode ser oxítono, porque uma palavra só é oxítono se ela tiver duas ou mais sílabas. Se ela tiver uma sílaba só, ela é uma monossílaba e pode ser átona ou tônica. Quando for nome, adjetivo, advérbio ou verbo, será monossílabo tônico e vai ganhar acento se terminar em A, E, O, seguido ou não de S. O A aqui é o A verbo, então ele é um monossílabo tônico. Ele é acentuado, então, pela regra dos monossílabos e não pela regra dos oxítonos. Ok? Então, quais são as corretas? Apenas a 1 e a 2. Muito comum essa pegadinha aqui de fazer o aluno confundir monossílabo tônico com oxítono. Não é, ok? A palavra oxítona tem a sua sílaba tônica na última sílaba. E para ter última sílaba, ela tem que ter duas sílabas pelo menos. Tá? Se ela contiver apenas uma sílaba, ela vai ser uma monossílaba. Certo, pessoal? Então, olho vivo aí com as regras de acentuação. E assim a gente encerra mais uma videoaula, pessoal. Comentamos 10 questões da banca Fundatec para você que vai fazer o concurso para o Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Chamamos a atenção para alguns pontos muito recorrentes aí nessa prova, gente. Alguns temas que podem ser explorados, principalmente acentuação, pontuação, interpretação de textos e coesão textual, certo? Não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal, pois ainda vamos comentar muitas outras provas da banca Fundatec até o dia da prova. Mais uma vez eu agradeço ao nosso aluno Lucas Lima, que gentilmente nos enviou essa prova aí para ser comentada. Certo, pessoal? Se a aula foi útil para vocês, curtem, compartilhem, né? O nosso trabalho é muito importante que ele seja divulgado. Não deixe também de dar o seu apoio. Nós necessitamos de toda a contribuição possível para a manutenção desse projeto, sempre oferecendo aulas gratuitas, acessíveis e de qualidade. Portanto, se puderem visitar esse site e deixarem lá a sua contribuição, nós vamos ficar muito felizes, certo, gente? A felicidade só não vai ser maior do que encontrar vocês aqui na nossa próxima videoaula, ok? Fiquem atentos, portanto, um abração para vocês e até lá.